Gênesis capítulo 3, verso 8. Quantos acharam, digam amém. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Viração do dia geralmente é a tardinha. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Chamou o Senhor Deus a Adão dizendo: onde tu estás? Nós estamos falando sobre uma série sobre a presença. E hoje nós queremos falar sobre a presença ali no jardim. Amém? Pai, nós queremos te louvar e adorar o teu nome nessa hora e pedimos a tua graça, o teu poder, a tua sustentação sobre todos nós, que o teu Espírito Santo esteja fluindo aqui nessa noite e levando o nosso coração mais para perto de ti. Nós cremos no seu poder e pedimos a tua graça nessa noite, em o nome de Jesus. Circula esse lugar com os teus anjos, que haja um círculo de fogo ao nosso redor, que a palavra de Deus penetre em nosso coração, que ela transforme, que ela mexa conosco, que ela nos ajude, que ela nos fortaleça. Pai, nós cremos no seu poder e pedimos a tua graça agora, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como você pode dizer amém a essa palavra? Amém? Pode sentar, querido, por favor. A palavra de Deus diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, ao final da tarde. E clamou o Senhor Deus a Adão: onde estás? Nós estamos falando sobre a presença e nada melhor do que começar pelo começo, não é? Começo é Gênesis. Começo começa com um casal, e esse casal ele tem um impacto muito forte de Deus. Ele foi criado por Deus e a sua esposa foi tirada do seu lado. E ali, esse primeiro casal, a Bíblia fala e conta para nós que Deus procura eles, que Deus investe tempo para passear no jardim com eles, que Deus investe tempo para procurar a vida dos dois ali naquele jardim. Esses versículos mostram Deus procurando o homem e ainda Deus continua procurando o ser humano. Deus ainda continua tocando em nossa vida. Ele mexe numa coisa, ele fala outra, ele transborda, ele usa uma criança, usa uma parada e um sinal. Às vezes usa um filme, uma situação que você está aí no seu dia a dia. Mas Deus acaba sempre mexendo com a gente. Usa a palavra, usa um culto, usa uma escola bíblica, um curso que fazemos. Deus está sempre procurando nos tocar e falar conosco ainda hoje. Amém? Mas ali no Jardim do Éden, nós temos especificamente, eu queria destacar alguns momentos em que juntos nós podemos ver este homem e essa mulher num lugar especial na criação. A Bíblia chama que foi imagem e semelhança de Deus. Deus fez Adão e Eva a sua imagem e a sua semelhança. Ele pegou o barro, e desse barro uma coisa comum, não é? Ele acaba fazendo o homem e uma mulher, diz a palavra. E eles eram a representação do domínio de Deus, a sua personalidade, a sua função, não é? Adão e Eva foram criados para dominar, eles foram criados para andar, ser muito parecidos com Deus. Deus colocou eles ali no Éden para dominar as coisas, para fazer as coisas ali acontecerem. É diferente da ideia hoje, por exemplo, quando nós pensamos em domínio, o domínio de Deus é diferente do domínio do homem. Quando você vê alguém dominando outro homem, a tendência é escravizar, fazer mal, tirar vantagens. Não é o caso de Deus. Ele, quando domina o ser humano, ele faz milagres, vida acontecer. Quando Deus domina a sua família, coisas boas acontecem, coisas sobrenaturais acontecem. No domínio de Deus, a vida, a poder, a proteção, quando ele vem sobre nós, é diferente do domínio do ser humano que nós temos aqui na terra. A posição de Adão e Eva ali não era contrária à posição de Deus,
mas por causa de Deus. Eles não estavam ali agindo de maneira afrontando ao Senhor. Mas a Bíblia diz que ali na viração do dia, Deus vinha conversar com esse homem. Isso me chama a atenção. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pela viração do dia. E chamou o Senhor Adão e disse: onde estás? Então, aquele face a face com Deus, aquele momento com Deus, era tudo de importante na vida de Adão e Eva. Eles se tornaram tipo delegados do Senhor no jardim. Eles se tornaram pessoas que Deus confiava, pessoas com que Deus andava, pessoas com que Deus repartia o seu coração. Queridos, há um princípio descoberto pelo centurião romano, quando ele conversa com Jesus Cristo, em Mateus 8:9, quando o centurião estava precisando de um momento de cura em sua casa, e ele busca ao Salvador Jesus, e Jesus diz: tudo bem, eu vou à sua casa. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, eu não sou digno. Mas dá uma palavra. Aí ele usa uma frase muito interessante. Ele diz assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Quando ele diz isso, eu também sou homem sujeito, é como se ele olhasse para Jesus e disse: eu sei que esse poder que o Senhor está recebendo aí, que esses milagres que estão vindo da sua mão, que essa autoridade que o Senhor tem, que o Senhor toque, gente é curada, é porque o Senhor está ligado com uma autoridade superior. Lá em cima existe um Deus que está te acompanhando, aleluia, uma presença, um poder, e agora eu reconheço em ti que o Senhor está ligado lá em cima, e eu também sei o que é estar ligado a uma autoridade. E se o Senhor falar agora, assim como eu chego para um soldado e digo vai, ele vai, eu digo vem, ele vem, porque eu sou centurião, assim eu também sei que o Senhor está ligado lá em cima. Se o Senhor falar vai, vai acontecer. Se o Senhor falar não vai, não vai acontecer. Esse princípio que o centurião descobriu, na realidade, é o princípio que fluía ali no Jardim do Éden e que flui também através do Espírito Santo. Nós só podemos liberar um benefício que flui do domínio de Deus através das nossas vidas, no nível em que Ele domina sobre nós. Eu vou repetir isso. Se Deus domina a sua vida, então quando Ele domina aquela área, domina você, você consegue fluir a autoridade, a bênção, a graça para aquelas outras pessoas que estão ao seu redor. Jesus ficou tão feliz com essa resposta e olhou para ele e diz: uau, você entende que se você está ligado ao Império Romano, os teus soldados te obedecem, assim como estou ligado ao Pai, e agora essa enfermidade que está na sua casa vai sair porque você entendeu um princípio poderoso. Na verdade, a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom lá no Jardim do Éden. Deus fez tudo e era bom, era extraordinário. E o homem foi colocado como cooperador de Deus. Mas olha só o que acontece nesse segundo momento. Havia um desejo de Deus para o homem do Éden, uma presença. Olha, acompanhe comigo em Gênesis 1:26, aqui tem um resumo, mas eu vou ler aqui no meu esquema. Diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil. O verso 19 diz: e trouxe Adão para ver como tudo isso chamaria. Isso foi o seu nome. Deus tinha uma comunhão com o homem, ele colocava a sua presença de tal maneira que havia na mente do ser humano, daquela época que não havia queda, ele não tinha pecado, ele estava só andando com Deus, e ele colocou o nome nos animais todo ao redor. Olha, eu quero que você entenda o que é isso que aconteceu com a mente de Adão. Como a sua mente, dizem que hoje a gente não usa nem 5% da nossa mente, né? Alguns dão outro um pouco mais, um pouco menos. Então, Adão ele tinha uma mente aberta, abençoada por Deus, e ele começou a dar nomes. Por que ele tinha tanta capacidade assim? Porque a presença de Deus andava com ele. Ele andava com Deus.
Quando Deus andava com Jesus, Jesus fazia grandes milagres. E então, porque a presença do Espírito Santo de Deus estava com ele. Quando Deus anda conosco, então grandes coisas começam a acontecer. A Bíblia diz que nem mesmo Deus poderia fazer um jardim melhor do que fez. Ele fez tudo muito bom. Ele mesmo falou, gente, isso é maravilhoso, isso é bom. A criação é perfeita. Mas a Bíblia diz que quando o homem pecou, a desordem manchou a ordem. Então, aquela desordem, quando o homem escolheu pecar, toda aquela graça que ele tinha, aquele favor de Deus, a desordem começou a manchar a ordem. Ficou a ideia de luz contra as trevas, a ordem contra o caos, ou a glória começou a ser algo superficial. Perdemos a glória, ficamos com as lembranças, ficamos com o que a gente até pode chamar do lado moderno da religiosidade, e perdemos a comunhão, perdemos o contato, perdemos por causa do pecado. Queria que você abrisse comigo em Gênesis 1, 28, enquanto o nosso tecladista está chegando aqui. Gênesis 1, 28, olha o que diz a Bíblia aí. E a Bíblia diz aí que Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Tem uma notícia para você, querido. Na verdade, a primeira comissão que Deus deu ao homem foi de governo. Ele mandou governar, ele mandou que nós administrássemos aqui esse planeta. Agora, se Deus mandou que nós sujeitássemos esse planeta, a grande pergunta é, o que tinha para sujeitar? Eu brinco com o pessoal que fez geografia comigo no IAVE, amém? Quantos estão estudando comigo lá no IAVE? Levante a mão. Ok, vários irmãos estão estudando, uma classe maravilhosa. Irmãos extraordinários, quantos podem dizer amém? Esses irmãos que estudam comigo geografia, a gente foi ver onde ficava o Jardim do Éden, nós fizemos um quadradinho. E eu brinco com eles que você pega o mapa da Terra, você pega o polegar e joga todos os acontecimentos, né, um mapa assim normal, todos os acontecimentos da Bíblia, os principais acontecimentos passam num polegar. O Brasil é enorme e um polegarzinho assim praticamente engloba todos os acontecimentos da Bíblia. É claro que o apóstolo Paulo depois ele dá um mergulho assim missionário, aí aumenta no mapa para nós. Mas isso acontece no Novo Testamento. No Antigo Testamento é muito pouquinho no mapa. E lá no campo da geografia a gente percebe que o Éden, a Bíblia fala que tinha 4 rios que cercavam o Éden. E se você pegar os 4 rios que cercam o Éden, é um lugarzinho muito pequeno em relação a todo o nosso planeta e a nossa vida aqui como seres humanos. Então, se Deus mandou que nós sujeitássemos o planeta, então o que estava ali no Éden, que Deus colocou no Éden, era coisa boa. Mas tinha alguma coisa do outro lado. Lá em Apocalipse diz que quando Satanás se rebeliou, ele puxou com a sua cauda 1/3 dos anjos de Deus e Deus o lançou sobre esse planeta. E Deus colocou Satanás e o lançou. Foi Jesus mesmo que disse que eu vi você cair como um raio do céu. E aí em Apocalipse diz que 1/3 parte do céu e das estrelas foi lançadas na terra. Satanás veio e foi lançado, não é? Perdeu o seu brilho, perdeu sua glória e foi lançado. Então, de um lado, nós temos o Jardim do Éden, o paraíso, porque tinha a presença de Deus. Do outro lado, Satanás, com muito ódio do ser humano, porque ele representava o amor de Deus pelas nossas vidas. Nós temos esse cenário. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Mas no verso 2 diz, e a terra era sem forma e vazia. Se Deus criou o céu e a terra, Ele não criaria nada sem forma e vazio. E a grande pergunta é, como assim, pastor? Deus criou a terra sem forma? Não. A palavra no hebraico é passou a ser. A terra passou a ser sem forma e vazio, porque Deus não faz nada sem forma e vazio. Mas a terra passou a ser. A terra começou a ser sem forma e vazia, porque Satanás foi lançado aqui. Pastor, por que você está falando isso para nós?
Porque existem duas verdades aqui. Primeiro, Satanás parece que realmente já estava aqui nesse planeta e ele foi tentar Adão e Eva. Segundo, que Deus criou ordem em meio à desordem, plantando nossas vidas como representantes dele aqui, hoje. É muito interessante quando Jesus no Novo Testamento diz que nós somos sal dessa terra. Que Deus te plantou em vários lugares para você trazer o reino dele sobre esse planeta. Que há muita gente que está nas trevas, muita gente mergulhado nas trevas, mas de repente no meio das trevas tem você ali, num jardim de Deus, para ser um canal de bênção para a vida dessas pessoas. Satanás nunca será uma ameaça a Deus, nunca foi, nunca será. Nem se você reunisse todos os demônios em um só lugar, todo o inferno em um só lugar, Deus com um sopro da boca dele destruiria todo o inferno. Então a única afronta, a única maneira de Deus atingir, de Satanás atingir o coração de Deus, não é confrontando Deus porque não tem como confrontá-lo, mas é usando você para magoar o coração de Deus. Se ele fazer você preferir a não presença de Deus do que a presença de Deus, ele ganhou. Ele entristece o coração de Deus. Foi o que ele fez lá no Éden. Ele não podia brigar com Deus, mas ele podia desviar aquele que Deus tinha feito. Ele não podia derrotar Deus, mas ele podia deixar o coração de Deus triste. Se ele conseguisse fazer com que Adão e Eva fizessem a sua vontade, e ele conseguisse roubar o que Deus deu para nós, se ele conseguisse roubar o que nós temos de mais precioso, que não é esse planeta, que não é as árvores, nem as coisas que são lindas aqui, não são os rios, o que nós temos de mais precioso nesse planeta, foi nos roubado pelo pecado, que é a presença de Deus. Se ele conseguisse roubar isso. É tão interessante, queridos, porque nós vemos aqui Satanás indo contra o ser humano para atingir o coração de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos aqui algo fascinante que aconteceu no Éden. Eu queria que você, que já vem há muito tempo na igreja, visse esse quadro comigo, porque eu acho isso fascinante. Se você tivesse colocado Adão e Eva lá no jardim do Éden, o que você logo falaria para ele? Olha, aqui está a árvore da vida, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas toma cuidado com o rapazinho que está aqui, porque o rapaz é da pá virada, e ele vai tentar magoar vocês, tirar vocês da minha presença. Eu acho interessante, porque quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, ele não falou nada sobre o nome poderoso de Jesus, não diretamente. Não falou nada sobre o diabo, nem sobre o adversário. Ele não falou, tome cuidado com o diabo, olha, eu vou colocar vocês aqui, mas olha, ele vai vir aqui, eu tenho certeza, porque ele não é gente boa. Não falou. Ele não falou nada sobre o poder do louvor. Olha, é bom que vocês me louvem, vai fazer bem para vocês, né? Eu vou inventar uma guitarra com vocês, vamos fazer aqui um cântico, um momento gostoso aqui no Éden, e a glória de Deus. Não falou nada disso. Ele não falou nada sobre o poder da palavra dele, nem a Bíblia existia. Ele não falou nada sobre os 7 passos da vitória que Adão poderia ter se ele fizesse tal e tal coisa. Não tinha nada disso no Éden. A única coisa que acontecia e que dava toda a vitória, toda a vitória, tudo que Adão precisava, tudo que a família de Adão precisava, tudo que ele respirava, tudo que ele comia, tudo que ele vivia, a única coisa que ele tinha, que dava toda a vitória, de tal maneira que ele nem precisava saber sobre guerra espiritual, porque tamanha era a luz que Adão tinha, tamanha a presença que Adão tinha, que as trevas ficavam longe dele. Onde ele ia naturalmente, como você acende uma lanterna e você vai na escuridão assim com a lanterna, naturalmente aonde entra a luz, naturalmente vai embora as trevas. A única coisa que Adão tinha, e era tudo que ele precisava, era a presença de Deus. Nada mais. Ele não tinha nenhuma arma, ele não andava armado, ele não andava com metralhadora. A única coisa que dava toda a vitória para Adão era a presença de Deus. Quando Deus vinha andar com ele, o diabo caía fora rapidinho.
rápido. E ele entendeu um princípio. Satanás entendeu uma coisa extraordinária, que a presença de Deus, ele não poderia vencer. Ele não poderia ir contra, ele não poderia roubar, ele não poderia tirar, a não ser que o homem desse para ele. E ele vem com uma história muito esquisita para Eva. Ele diz assim: vem cá, o teu Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore. A primeira coisa que Satanás faz é questionar a bondade de Deus. Esse Deus que tu serve é bom mesmo? Esse Deus que você vai no culto, ele é bom mesmo? Será que esse Deus que tu serves é um Deus que te ajuda? Ele questiona uma coisa chamada bondade de Deus em nossa vida. Ele olha para as árvores, pode ficar lá, filho, só quando eu falar, obrigado. Ele olha para as árvores e diz assim: todas essas árvores, você não pode comer? Você está vendo todas essas árvores aqui, você não pode comer? Todas essas árvores você não pode comer. É verdade que Deus falou que proibiu você de comer de tudo? Aí ela falou: não, de todas não, só dessa. Ela abriu um canal de diálogo com o diabo e diz: não, só dessa. Ele diz: mas não é possível. É porque ele sabe que você vai ter muito mais se você comer dessa. E ele questiona novamente a bondade de Deus, dizendo: você devia comer e se rebeliar, como eu me rebeliei. Isso está nas entrelinhas. Devia se levantar contra o seu Deus, assim como eu me levantei. Porque ele está escondendo coisas de você. Irmãos, o que Adão tinha de graça, Satanás queria que ele pagasse. E por incrível que pareça, Adão e Eva pagou o preço do diabo. E nós pagamos caro. Nós perdemos o que tínhamos de maior valor. Nós perdemos o que tínhamos de maior potencial, que trazia toda a vitória, que enchia o jardim de vida, que enchia a mesa de Adão e Eva de alimento, que enchia o coração deles de alegria. Eles não tinham medo, eles tinham uma família, eles tinham comida, eles tinham tudo. Só porque, na verdade, Deus vinha toda tarde e passeava com ele. Mas Satanás questionou, diz: vem cá, esse Deus é bom mesmo? Será que esse Deus quer o melhor para a tua vida? A palavra de Deus diz que toda tarde Deus vinha, é o que a gente chega à conclusão quando a gente lê Gênesis, porque ele veio e procurou Adão e não o achou, diz: Adão, onde tu estás? Então é a conclusão que Gênesis tem poucos versículos, é a conclusão que chegamos. Mas aí nós vamos nos outros versículos. Por exemplo, em Gênesis 2,15, diz que tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim para o lavrar e o guardar. Ele disse: você pode comer de todas as árvores. Deus deu tudo para Adão. No Gênesis 2,19 diz: você vai dominar o animal, a ave, e trouxe para que Adão desse nome. E depois em Gênesis 2,22, ainda Deus forma a Eva e traz para Adão. Ele chegou e falou assim: Adão, você já deu o nome dos animais? Tem algum animal que você achou legal? Ele falou: não, nenhum. E havia um vazio. Deus falou: eu vou trazer uma esposa para você. Tocou do ladinho de Adão, fez ele dormir e trouxe a esposa, não é, para a vida de Adão. E foi uma bênção, os dois estavam felizes. Então ele tinha família, ele tinha graça, ele tinha tudo o que ele precisava, porque Deus vinha conversar com ele, e Deus andava no jardim, e Deus conversava com Adão, e a presença de Deus fluía em Adão. A presença de Deus fluía em Adão. A presença de Deus fluía em Adão. Adão e Eva não tinha nenhuma instrução sobre guerra espiritual. Não tinha nenhum esforço deles. Eles venciam o diabo simplesmente porque eles estavam andando com Deus. Eles não tinham armas espirituais, eles não tinham jejum e oração, eles não tinham nada. Isso me faz lembrar, por exemplo, Jesus Cristo em João 5,19, quando ele diz: tudo que eu vejo o meu Pai fazer, eu faço também. Tudo que eu vejo o meu Pai fazer, eu faço também. Jesus olhava para cima para fazer os milagres que ele fazia. Ele andava com Deus, ele buscava a presença de Deus, ele trabalhava junto com Deus, e o fator dele andar junto com Deus fazia com que os milagres acontecessem. Irmãos, o grande desafio para nós
é de nós voltarmos a andar com Deus na brisa do dia. O grande desafio para nós é nós pararmos e entendermos que com a nossa força nós vamos até onde a gente consegue, o que é pouco. As portas sobrenaturais, elas não abrem pela nossa força. Pode abrir as naturais. Por exemplo, um camarada faz um curso de medicina e vai ganhar um bom dinheiro sendo médico. Ok, isso é natural. Ele se esforçou, ele batalhou. Mas ali, toda a sua limitação vai estar presente. Quando ele não tiver ajuda, quando ele sentir, mesmo como um médico estudado, que a pessoa que está na sua frente não vai conseguir sobreviver, a não ser que Deus coloque a mão, ele não vai ter a quem orar. Porque a sua limitação vai estar bem patente na frente dele. Algumas portas, e várias delas, elas se abriram e se abrem, porque Deus anda conosco. Às vezes a gente não percebe, mas Deus anda conosco. Eu estava lendo o relato de um missionário que me impressionou muito. Diz que ele estava pregando o evangelho lá no meio dos lugares perigosos. E ele estava andando e tinha que passar uma ponte. E naquela ponte que ele tinha que passar, ele percebeu que antes da ponte tinha 4 varões, 4 homens, que estavam ali meio que parados. Ele foi passando, e aí viu um grupo de homens que se colocou no fim da ponte, e um grupo que se colocou no início da ponte. Era um roubo. E ele falou: meu Deus, missionário, meu Deus, Senhor, eu vou ter que passar, porque eu tenho que chegar na aldeia. E disse que ele foi passando. Só que conforme ele foi passando, os homens foram abrindo caminho. E aí ele falou: boa noite. E o rapaz falou: boa noite. Aí só escutou os outros dizendo novamente: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ele não estava sozinho. Nossa, muitas vezes um irmão da igreja estava me falando esses dias e falou: olha, eu estava em meio a um assalto, estava atravessando aqui o centro de Campinas, e no meio aqui que eu vi que iam me assaltar, eu escutei uma voz do Espírito Santo que falou: não olha para trás, só continua. E eu vi os homens chegando em cima de mim para me assaltar. Eu vi. E o Senhor falou: abaixa a cabeça, não olha para trás e continua. E de repente ele escutou várias sirenes e vários policiais apontando as armas e dominando os ladrões que queriam pegar. Aí Deus falou: não olha para trás. Às vezes nós vamos caminhando nossa vida, nós não percebemos. Nós achamos que é o nosso braço, achamos que é a nossa força. Mas na verdade, nós percebemos na Bíblia que quando nós começamos a andar com Deus, quando andamos com Deus na brisa, quando Deus ele começa a fazer parte do nosso cotidiano. Talvez eu vou entender melhor o Salmo 23:5. Quer abrir comigo lá? Salmo 23:5. Olha que lindo esse verso da palavra. Salmo 23:5. Diz aí: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Não é estranho esse versículo? Como assim? Eu quero fazer um churrasco na minha casa, e eu quero que os meus inimigos se sentem na minha frente. Que graça tem isso? Pastor, todo mundo que fez mal para mim, eu quero fazer um churrasco e vou pedir para Deus colocar eles sentados na minha frente. Meu amigo, nem um churrasco desse direito. Você vai ficar olhando para aquele pessoal que te fez mal e tal, nem aquilo te der. Por que Davi está falando disso? Porque Davi entendeu um princípio. Ele falou assim: preparas, tu preparas. Porque se tu estiver na minha mesa, nenhum inimigo vai conseguir me atingir. Tu preparas uma mesa à presença dos meus inimigos, para que todos saibam que eu sou guardado por ti. E todos juntos não vão conseguir tocar a minha vida. Mas nós trocamos essa presença pela ausência. Temos trocado ainda todos os dias. Quantas vezes temos trocado? Alguns mais, outros menos.
A ausência gera perdas. A ausência de Deus gera perdas emocionais, ficamos com medo, ficamos travados, ficamos angustiados, ficamos vazios. O vazio gera o pecado. Porque no vazio você diz, meu Deus, falta algo. E você vai buscar uma coisa que não é coisa. Você teria que ter buscado é Deus. Só Deus preenche o vazio. E o pecado gera morte. Eu queria mostrar para você algumas artimanhas do diabo. Ponto 4. Satanás não podia entrar no Éden de jeito nenhum. Não podia dominar, não podia ter autoridade. Então, que a Bíblia diz que Deus deu para ele, diz, olha, Gênesis 1, 28, e Deus abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Deus está falando para Adão, eu te dou todas as coisas. E Deus está falando aqui, olha, domínio aqui é poder. Eu até estava falando com o pessoal da equipe de louvor hoje pela manhã, da diferença da graça e da capacitação. Deus deu todo o planeta Terra para Adão e Eva, mas eles eram só um casal, eles não tinham como dominar o planeta todo. Por isso que Deus disse, multiplicai-vos. Às vezes tem gente que fica bravo com Deus porque acha que tudo vem pela graça. A graça é o favor de Deus, mas Deus vem te capacitando. Capacita para você ter uma família, capacita para você ter um emprego, capacita para você ser um gerente. Você vai buscando isso, o Senhor vai te capacitando, vai te dando graça. Então isso é gradativo, né? Israel tinha a terra prometida, mas a Bíblia diz que Deus deixou alguns inimigos ali, que era justamente para que não entrasse leões e não virasse deserto. Então na realidade Deus tinha dado toda a terra, mas eles tinham capacidade para governar só um pedaço. Na verdade, se você não tiver capacidade, Deus te deu tantas vitórias, mas Deus tem que gerar capacidade, tem que fazer com que você cresça. Por isso que a gente vem à igreja, para a gente crescer. Cresce na palavra, o irmão corrige a gente melhora, a gente fortalece. Mas Satanás, ele tem um jeito muito interessante de ganhar as pessoas. Olha aqui na palavra de Deus, por exemplo, em João capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quais são as artimanhas dele para roubar, matar e destruir? Ele não podia destruir Adão e Eva. Ele não podia tocar em Adão e Eva. Mas ele podia falar. E ele falou. Ele lançou uma dúvida, ele lançou uma palavra, e guarde isso no seu coração, fez com que Adão e Eva obedecessem a ele. Disse, coma, e eles foram lá e comeram. Presta atenção no que eu vou falar, que é uma das artimanhas que Satanás usa em nossa vida. Se você é lavado, protegido pelo sangue de Cristo, aprenda isso. Olha o que está escrito em Romanos 6,16, diz assim, não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado, da morte, ou da obediência para a justiça. Você é servo daquele que você obedece. Vou repetir isso. Você é servo daquele a quem você obedece. Ele não podia tocar em Adão. Mas se ele fizesse com que Adão e Eva fizessem algo que ele mandou, Adão e Eva se tornavam servo deles. Foi o que aconteceu. A palavra de Deus diz que quando Adão obedeceu ao diabo, ele se tornou escravo do diabo. Eu tive uma experiência lá na chácara uma vez, estava com os meus obreiros, e uma mulher ficou possessa. E eu me lembro até hoje que nós estávamos ali, o pessoal estava orando, e ela pediu, saiba disso, ela estava possessa e pediu um copo d'água. E é claro, ali no meio daquela situação, aquela briga espiritual, um obreiro achou que devia pegar um copo d'água para aquela senhora possessa. Quando eu vi aquele obreiro obedecer, achei que foi uma ótima maneira de contar para ele que não é assim que acontece.
Aí eu falei, o que você está fazendo? Levar um copo d'água, porque a pessoa está possessa, ela está suando, tudo. Pedi um copo d'água, falei, traz o copo d'água aqui. Mas, por quê, pastor? Traz o copo d'água. Aí eu peguei o copo d'água e falei, Senhor, nesse copo d'água, eu coloco o teu sangue. E fiz assim com o dedo. Falei, agora pode levar. Porque se Satanás te dá uma ordem e você obedece, você perdeu a batalha. Esse princípio está em Cristo. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia. E quando aquela pessoa tomou aquela água, aí sim o espírito maligno gritou, jogou a pessoa para o canto e a pessoa foi liberta pelo poder de Jesus. Se você obedece o diabo, você é escravo dele. Se você obedece a um demônio, você se torna escravo daquele demônio. Olha o que o diabo tentou fazer com Jesus em Lucas 19:10. Qual era a missão de Jesus? A Bíblia diz aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Essa era a missão de Cristo. Buscar e salvar o que tinha perdido. A sua posição era de domínio. Agora, saiba disso, salvar não é só abençoar, não. Salvar é tirar da destruição. Quando você foi salvo por Cristo, Ele te salvou de você ser destruído. Salvar significa onde não havia lealdade, onde não havia obediência, o poder de Deus começar a vir sobre a sua vida por obediência. Agora, olha só o que o diabo tenta fazer com Cristo. Ele tenta fazer Cristo obedecê-lo. Chegou para Jesus e disse, Mateus 4, Lucas 4, chegou para Jesus e disse, Senhor, está com fome, né? Jesus falou, está 40 dias em jejum e oração. E a Bíblia diz que no 40º dia, depois de 40 dias, ele chega para Jesus e diz, Senhor, sei que tu estás com fome, 40 dias sem comer não é brincadeira. Transforma essa pedra em pão. Transforma. Percebe? É a mesma estratégia. Me obedeça. Porque o Senhor tem uma necessidade, percebe? Necessidade. Muitos seres humanos obedecem a Deus por chamada necessidade. Pastor, e as minhas necessidades? Põe na cruz lá, vê lá com Jesus como é que você faz com elas. Senhor, disse, Jesus olhou e disse, nem só de pão viverá o homem. Aí ele muda a estratégia, pega Jesus, leva para um pináculo e disse, lança-te daqui, porque os teus anjos certamente te pegarão. Jesus falou, não. Terceira tentativa, quando ele vê que Jesus não vai fazer, ele falou, então vamos fazer um acordo. Me adora. Porque sempre ele quis ser adorado. Lá nos anjos, quando ele caiu, ele queria ser adorado, mas só a Deus nós devemos adoração. Mas ele queria ser adorado. E ele chegou para Jesus e falou, vamos fechar isso aqui, vamos parar de brigar, vamos chegar a fazer um acordo. Me adora aqui e agora, me adora que é o que eu quero. Me adora agora. E eu te dou o que foi dado para mim. Onde foi dado? Lá no Éden. Deus deu a terra para o homem. Deus deu sua presença. Deus deu a glória. Deus deu poder, Deus deu comida, deu bebida, deu família, deu tudo para Adão. Tudo foi roubado de nós. Tudo porque Deus deixou de andar conosco. Tudo porque o diabo começou a andar com a gente e não foi Deus. O pecado trouxe a presença do diabo em nossa vida. Tudo aquilo foi roubado de nós. E o diabo olha para Cristo e diz, tudo que foi dado eu te darei. Tudo que me foi dado eu te darei. Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me for entregue, disse Lucas 4:6. A mim me foi entregue, mas eu te dou. Vamos parar de brigar. Ajoelha aí e me adora. Eu gosto que Jesus fala para ele, falou assim, olha, vai-te Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor Deus tu adorarás. E só a Ele tu servirás. A minha vitória, a sua vitória, é que o nosso joelho se dobre diante de Deus. E o que o mundo quer roubar de nós é a presença. Com a presença de Deus, Adão era feliz.
Com a presença de Deus ele tinha família. Com a presença de Deus ele era um homem sarado, um homem que tinha comida, tinha bebida, tinha um lar maravilhoso. Com a presença de Deus. Mas sem a presença de Deus, ele não era nada. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a presença de Deus nós somos mais alguém nesse mundo que Satanás roubou. A palavra de Deus disse para nós aqui, que Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Há um tradutor que eu acho muito lindo, ele fala assim, olha, quando ele fala, vai-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, ele não está dizendo ao Senhor teu Deus, mas ele está dizendo ao Senhor teu Deus. Eu sou o Criador, tu és uma criatura, e eu não vou te adorar. Você que vai cair de joelho, porque eu vou salvar essa turma aqui para mim, e eles vão me servir. E mais, estes aqui, um dia pisarão a tua cabeça. É o pessoal que anda com Deus, é o pessoal que anda com Deus, é o pessoal que anda perto de Deus, é o pessoal que anda com o Senhor. Ele queria ser adorado, e agora, de uma maneira quase que irônica, Deus faz que os adoradores de Deus possam ter a autoridade de Deus de pisar a cabeça de Satanás. Jesus olha e disse, olha, eu te dou autoridade, vão. O que Satanás tem tentado fazer você perder, meu filho? Em que você tem obedecido ao diabo? Em que ele tem oferecido para você que você tem dito sim? Quais coisas ele tem dado para você dizer, pode entrar, pode ficar, pode me roubar? Agora você entende a chave é essa aqui, ó. Mas Jesus, aproximando, lhe disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, louvado seja o Senhor. Ele só entra onde você permite. Ele só rouba o que você permite. Ele só tira a paz do teu coração quando você permite. Ele tenta roubar, matar e destruir, e ele te fala coisas, ele diz coisas, porque a única arma que ele tem contra nós, que somos lavados e protegidos no sangue do Cordeiro, é falar contra nós, porque ele não pode tocar nossa vida se nós andamos com Deus. Mas ele fala. Ele tenta roubar uma família colocando um adultério. Ele tenta roubar uma igreja colocando rebelião. Ele tenta roubar nossas finanças, fazendo com que você não seja um dizimista e ofertante. Ele tenta roubar a saúde, gerando um sentimento de mágoa. Ele tenta tirar nossa pureza, dando uns trocados a mais. Ele tenta tirar o relacionamento com Deus, dando uma religião fria. Irmãos, tem uma coisa que eu não quero na minha vida, é vir para a igreja para uma religião fria. Eu quero vir para a igreja para ser queimado, tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se tem uma coisa que eu acho que não dá para a gente ser, é frio. Você tem que escolher. Alguém diz, pastor, meus joelhos balançam. Pastor, me ajuda. Eu costumo dizer assim, filho, se os teus joelhos balançam, caia de joelho diante daquele que pode ajudar. Mas não caia de joelho diante daquele que vai te matar. Caia de joelho diante daquele que pode te ajudar, mas não caia de joelho naquele que vai te matar. E última coisa que eu queria dizer para você essa noite. Está lá em 1 Coríntios 2,6. Que diz isso, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. O apóstolo Paulo está explicando para nós que a igreja é um mistério de Deus. Em Efésios capítulo 3, verso 10, diz que nós somos um mistério que Deus deixou oculto desde os últimos tempos.
que quando Satanás matou Jesus, ele achou que estava destruindo, mas Jesus já tinha dito isso para nós, que se um grão cai na terra, então ele dá muitos frutos, mas Satanás não viu isso, porque ele estava odiando tanto Jesus, ele estava tão focado em destruí-lo, estava tão focado em destruir, porque ele sempre destruiu os homens, ele sempre destruiu os libertadores. Veja Moisés, tentou matar, mandando matar todas as crianças do Egito. Veja em Jesus, quando Jesus nasceu, Herodes mandando matar todas as crianças. Ele sempre tentou matar, como tenta nos matar, aquele que segura uma família, aquele que ora por uma família, aquele que busca a Deus, ele tenta matar. Mas olha, ele é ignorante, ele não conhece o projeto de Deus, ele não sabe o quanto Deus tem preparado para a nossa vida, aleluia, ele não sabe o que Deus tem preparado para você. Ele não sabe, ele focou em Cristo, disse, vou destruí-lo, levou a cruz. Mas Jesus disse, se uma semente cair em terra e der fruto, então vou abençoar toda a terra. E quando o sangue de Cristo estava pingando naquela cruz, eu e você estávamos sendo comprados pelo sangue do Cordeiro. E mais, a presença pôde voltar para nós. Então agora, de maneira... entendo que eu vou falar de uma maneira bem simbólica e poderosa ao mesmo tempo. Não tem um Jesus, tem vários servidores de Jesus sobre toda a terra. E o poder dele, aleluia, a presença dele, vai aonde os adoradores vão. Os adoradores se espalham sobre a terra na semana. Estava passando um tempo atrás na frente da minha casa. E esses dias mesmo, um amigo meu, todo embriagado, tempo atrás, né? E depois passou de novo agora, todo embriagado. Ele me viu passar, ele sabe que eu sou crente há muito tempo, ele me viu passar. Disse, James. E ele embriagado, cheio de problemas. Ora por mim, James. Esses dias me procurou de novo, a mãe dele está enferma. Ele disse, você precisa de Deus. Quando você leva a presença de Deus, as pessoas começam a te procurar. A glória de Deus começa a usar você. Você é capaz de tocar pessoas, elas serem curadas. É capaz de você levar uma palavra e livrar alguém de um suicídio. A presença, a ignorância de Satanás foi tão grande, ele achou que se matasse Jesus, a presença iria findar, a presença iria parar, mas ele errou. Ao matar Jesus, a presença dele se multiplicou na igreja. A presença de Cristo se multiplicou. A Bíblia diz que Jesus, por várias vezes ele tentou matar Jesus, mas Jesus meio que passava na multidão. Pode ver na Bíblia, que tentavam matá-lo, ele diz, não é minha hora, e passava na multidão. Tentavam matá-lo, ele diz, não é minha hora, mas uma hora chegou a sua hora. Ele diz, agora é minha hora. Esse é o meu momento. E a Bíblia diz que quando ele morreu, então a autoridade foi dada à igreja. Eu queria terminar isso. Querido, algo acontece conosco nessa noite, nesse lugar. Alguma coisa tem acontecido na igreja. Eu quero louvar o Senhor. Estávamos falando hoje pela manhã na equipe de louvor que a gente tem sentido a glória de Deus habitar nesse lugar. A gente tem sido renovado, a presença de Deus tem estado em nosso coração. Mas eu quero que você guarde o que o seu pastor vai dizer para você agora. A presença de Deus, ela é tão importante na igreja. A presença do Espírito Santo é tão importante na igreja, que algumas palavras que eu vou ler agora estão ditas para nós. A Bíblia diz assim, Jesus disse, Marcos 9, 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Até a esfera da impossibilidade, vou repetir, até a esfera da impossibilidade, ela é quebrada quando você começa a andar com Deus. Alguém pode dizer para mim, pastor, é impossível. É impossível que essa vitória eu obtenha. É impossível.
Mas de repente você começa a andar com Deus. E essa esfera da impossibilidade, ela é quebrada. Porque você está andando com Deus. Você começa a andar com Deus. Há uns segredos quando nós voltamos à comunhão do Éden. A Bíblia diz em Gênesis 3:8, diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e chamou o Senhor Deus Adão e disse: Adão, onde tu estás? Se você der uma olhada na Bíblia, você vai ver alguns jardins e o que aconteceram nesses jardins. De Adão, Deus passeava. Mas se você olhar bem, você vai ver, por exemplo, que Jesus amava orar em um jardim chamado Getsemane. Ele gostava de ir para lá. A Bíblia diz que nesse jardim, Getsemane, Jesus passava horas orando. É um jardim do lado leste de Jerusalém. Mas a sua crucificação também aconteceu no jardim. Quando colocaram a cruz, a Bíblia diz em João 19:41, no lugar que Jesus foi crucificado, havia um jardim e ali um sepulcro novo, o qual ninguém tinha sido enterrado ainda. Então parece que jardim é um lugar bem propício para Deus atuar. Um lugar que não se leva celular, é um lugar que não se pega muito tecnologia, é um lugar que você está separado por Deus. Eu acredito sinceramente que a ideia não é só a questão do jardim, mas a presença. Ali onde estava Adão, Jesus, Deus passou para falar com ele. Ali onde estava Jesus em momento de oração e resguardo, Deus passou para falar com ele. Quando ele morreu, Deus foi lá operar maravilhas, porque ele estava naquele jardim se oferecendo para Deus. Mas Jesus falou que até mesmo um quarto de porta fechada é o lugar onde Deus vai te escutar. O grande segredo para mim e para você hoje é responder a pergunta que Deus fez: onde tu estás? Talvez eu e você hoje nós temos que entender que nós temos a possibilidade de voltar, e Jesus falou isso, Hebreus e as cartas do Novo Testamento falam isso, que hoje nós temos aberta, com ousadia, de novo essa porta de comunhão com Deus. Que você pode agora romper isso e conversar com Deus. E aí quando você vê isso, eu quero terminar com essa comparação. Você vê Jesus vindo com a sua presença. O primeiro a tocar a sua presença foi o pai e a mãe dele. Lá na estrebaria, não foi? Quando Jesus se fez carne, o pai e a mãe de Jesus tocaram nele. É um fato. Não falou de nenhuma parteira. Ele estava na estrebaria e o seu pai e a sua mãe. Eu posso dizer para você que José e Maria são bons exemplos. É um bom exemplo de família. Então o primeiro a tocar a presença de Cristo foram os pais dele. Mas durante todo o Novo Testamento, você vê que ele se deixa ser tocado. Nós pregamos domingo retrasado da mulher do fluxo de sangue, que correu no meio de todos e o tocou. Nós temos falado de pessoas que correram e tocaram nele, mas essa pergunta fica. E talvez eu e você falamos: pastor, se for uma família tão legal como José e Maria, é lógico que eles vão tocar. E a gente pensa isso. Mas quando Jesus Cristo estava ressuscitado, a primeira pessoa que vai para tocá-lo, eu acho tão incrível isso. Eu queria terminar lendo esse trecho. Abra lá comigo em João capítulo 20, verso 15. Disse-lhe, João 20, 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Ele tinha acabado de ressuscitar. E Maria foi até o sepulcro. A quem buscas? Cuidando que era um hortelão. Ele disse: Senhor, se tu levaste-me, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quando ele ressuscita, as mulheres tinham ido ao sepulcro, mas nesse texto diz que Maria foi. Talvez ela foi primeiro.
E quando ela chega e vê a pedra que tinha rolado, ela correu até o sepulcro e viu que não tinha ninguém. Ela correu para alguém que estivesse perto, ela viu um homem, achando que era o jardineiro, disse: onde puseste ele? Esse texto mostra uma coisa importantíssima, porque Maria foi aquela a qual o Senhor tinha expulsado 7 demônios. Muitos relacionam essa mulher com uma mulher que tinha sido pega em prostituição e tal, porque a cidade dessa mulher era uma cidade não muito bem vista naquele lugar. Então quando você olha José e Maria tocando em Jesus, você fala, é natural, baita de uma família cristã, é natural que eles toquem em Jesus. Mas quando você vê Maria, ela foi procurar Jesus, e a Bíblia tem uma promessa para todos aqueles que procuram Jesus, vão encontrá-lo. E ela foi procurá-lo. Chegando lá, ela não achou. E ela correu para ver qualquer pessoa, e viu ali uma pessoa parada e disse, onde o puseste? E aquele homem disse, Maria. E ela olhou e disse, ela conhecia o sotaque de Jesus. E ela disse, Rabone, quer dizer mestre. E aí tem uma partezinha aqui que eu acho interessante, diz, não me detenhas. Eu não sei o que significa, porque a Bíblia não especifica. Eu não sei se é não me detenhas, não me toques, porque eu tenho que subir ao meu pai, pode ser isso. Talvez ela correu para abraçar ele. O que eu quero dizer para você, que ele diz, eu vou subir para o meu pai e o vosso pai, o meu Deus e o vosso Deus. Onde estás? Como vai nossa semana? Quantos querem agarrar Jesus? Quando eu vejo Maria correr para ele não disse, Maria, não venha não, ele disse, só não me detenhas, porque eu tenho que subir. Porque eu acho que Maria queria ficar com ele o tempo todo. Ele tinha ressuscitado. Era o bem maior dela. Qual é o nosso bem maior? Aonde que a gente agarra, aonde a gente pula, aonde a gente segura. A Bíblia diz em Gênesis 3:8, onde tu estás? Onde estamos na nossa semana? Satanás quer nos roubar. Como que ele rouba? Fazendo a gente fazer as coisas que ele quer. Quando que ele rouba a presença de Deus? Quando ele faz você obedecê-lo, ali perdemos. Mas quando ganhamos? Quando começamos a nos submeter a ele. Quando diz, Senhor, eu quero a tua presença, e eu vou me submeter aos teus cuidados. Essa noite eu comecei a pensar sobre nós. Eu quero terminar dizendo isso, que a presença de Deus ainda está disponível na virada do dia. Eu pensei assim, quer ver um milagre acontecer? Quer ver um milagre acontecer? Quer ver um milagre acontecer com essa igreja que Deus colocou no meu coração? Leva essa igreja a me procurar essa semana na virada do dia. Deus falou isso ao meu coração quando eu estava meditando esse texto. Leva eles a parar o dia e me buscar. Pastor, eu não sei orar. Chama a tua família, reúne eles na sala, dê a mão e diz, Senhor, não sei orar, mas eu vim aqui para te buscar. Quer ver o milagre acontecer? Onde tu estás? Na tua correria. Breca a tua correria e busca a minha face. Porque a presença de Deus vai trazer o que nós precisamos. É a presença de Deus que traz o que nós precisamos. Eu não estou falando para você não trabalhar. Eu não estou falando para você não se esforçar. Essa é outra parte. Eu estou falando que você só vai ter alegria no teu trabalho, no teu esforço, se Ele estiver lá. Onde eu paro tudo e digo, Senhor, eu estou aqui. Onde tu estás? Eu estou aqui. Aí Deus me fez ver uma coisa. Quando você cumpre um princípio da palavra de Deus, os milagres começam a acontecer.
E o que eu vim aqui para dizer para vocês? Há um milagre para nós nessa semana e eu creio nisso porque Ele falou em meu coração. Mas eu preciso achá-lo. Enquanto a equipe vai estar louvando ao Senhor, se você sente, fala, Senhor, eu não... Sabe, há uma coisa, tem gente que fala assim para mim, pastor, eu não vou no altar não, porque eu não vou prometer nada. Eu não estou mandando você prometer nada, filho. Eu estou falando que se você o buscar, a glória vai se manifestar. Pare tudo e na virada do dia o busque nessa semana. E vamos ver o que Ele vai fazer com a igreja. Quantos podem crer nisso? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Se você sente que, pastor, eu quero pedir ajuda dele para buscá-lo. Sinto que eu preciso me submeter ao Senhor. Pastor, eu preciso tanto dele. Pastor, eu quero encontrá-lo como Adão encontrava ele no jardim. Pastor, eu preciso tanto de Deus. E se você é a resposta a essa pergunta, onde estás? E você diz, pastor, eu e minha família, vamos parar o nosso dia para buscá-lo. Se você sente que Deus está falando no seu coração, enquanto os nossos irmãos estão adorando, sai do seu lugar, vem para frente e vamos buscar a presença do Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me mais perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouvir o meu clamor. Fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Nós vamos declarar vento de poder. Se você não tem a tarde livre, mas você tem um tempo que você quer dedicar ao Senhor, também eu creio que esse é o intuito da mensagem de hoje, você parar um tempo do seu dia. Se você sente que o Senhor tem desafiado você, pastor, eu quero estar mais perto da glória do Senhor,
Quando nós cantarmos Vento de Poder, vou convidar você a erguer suas mãos e deixar que esse vento sopre sobre a nossa vida. Faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. É o que eu vou pedir a Deus. É todos aqueles que têm sentido esse desejo, que venha algo sobrenatural sobre sua vida nessa semana. Sobrenatural, faz teu querer em mim. Vamos declarar isso. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vamos orar juntos, diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu sei que com a minha força eu não consigo ir longe, mas nessa noite sopra sobre mim o teu Espírito Santo, toca a mim, a minha família, toca as minhas coisas com o teu poder sobrenatural. E quando eu te buscar nessa semana, e quando eu estiver perto de ti, a tua glória, o teu poder, a tua unção, faça o que fez no Éden. Abençoe a mim, a minha família, os meus negócios, a minha vida, que eu não posso fazer nada sem a tua bênção. Senhor Jesus, tudo que não é de Deus, saia da minha vida. Senhor, que a tua presença expulse da minha vida tudo que não é de Deus. Que nessa hora a unção do Espírito, o brilho do Espírito, o toque do Espírito, faça a minha vida ser uma vida sobrenatural. Senhor Jesus, não posso com a minha força, mas eu posso se a tua presença estiver comigo. Começa a buscar a Deus aí no seu lugar. Pessoal do microfone, começa a orar. Pessoal aqui do altar, começa a clamar. Fala: Senhor, eu quero essa presença. Senhor, eu quero essa presença. Senhor, eu quero essa presença. Eu quero essa presença. Eu quero parar a minha agenda. Senhor, eu quero parar a minha agenda. Eu quero colocar meu rosto no chão, quero te buscar. Começa a clamar a Deus comigo, começa a levantar um clamor ao Senhor. Pessoal do instrumental, começa a buscar ao Senhor. Começa a profetizar com os seus instrumentos. Começa a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, esse é o momento da minha vitória. O momento que a presença de Deus vai começar a abençoar a minha família, vai começar a abençoar os meus negócios, começar a fazer algo sobrenatural. Esse é o meu momento. Esse é o meu momento contigo. Vai capacitando a tua igreja, Pai. Vai capacitando o teu povo. Vai capacitando aquele irmão pequeno, a irmã pequena,
Vai capacitando aquele irmão maduro, aquela irmã madura também. Vai capacitando aquele que acha que não consegue, mas que veio ao altar, que diz: Senhor, eu não consigo, mas me ajuda. Capacita, quebra as barreiras, quebra as barreiras. Que a tua presença, que a tua presença, que a tua presença, que a tua presença venha. Oh, vento, vento, vento de poder. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra mostra que a tua presença ainda está disponível. Eu te peço, Pai, que o Senhor acompanhe teu povo em paz, em graça. Seja uma semana de grandes milagres para todos aqueles que buscarem a tua face. E aqueles, Pai, que estão tendo dificuldade, ajuda, Senhor, que o teu Santo Espírito possa dar a cada um de nós o que precisamos. Senhor, que haja um espírito de avivamento na tua igreja. Mas que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder e as santas manifestações do seu Espírito sejam sobre a sua igreja, agora, para todos sempre. Amém. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Ame perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Aleluia. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo.
conhecer-te mais. Me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer. Sim, Deus. Faz essa semana nas nossas vidas, Deus. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer. Cara, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.